agradecendo pelo convite, chamar o matuto lá do Ceará, acostumado a seca, né? Mas que traz um tema de suma importância para a doutrina espírita. Muitos espíritas desconhecem o papel dos poetas dentro da doutrina, tanto os poetas franceses, porque o espiritismo surgiu na França, quanto os brasileiros, que Chico Xavier começou com a obra poética O Parnaso do Além-Túmulo. E todos esses poetas fizeram questão de aderir à ideia espírita. E mesmo os desencarnados retornaram dizendo: nós estamos vivos e somos espíritos espíritas. Então, nós vamos dar um passeio pela história. No Livro dos Espíritos, questão 781, Kardec pergunta se é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso. Porque todos sabemos que o progresso é uma lei natural. Mesmo que o indivíduo não queira progredir, um dia no futuro ele tropeçará e se levantará um passo adiante. Então todos nós somos condenados à evolução. Mas o Espírito disse: barrar não pode, mas travar acontece. Determinados indivíduos têm o poder de travar a marcha do progresso com suas ações, suas ambições, notadamente. E nós vimos ao longo da história que a igreja travou a marcha do progresso cerca de 1000 anos. Regime feudal, conhecido como a Idade das Trevas. A ciência adormeceu, a filosofia ficou na inércia. Qualquer descoberta teria que ser passado pelo crivo da igreja, e sempre conseguiam algum trecho bíblico para bloquear essa descoberta, que poderia levar as pessoas a pensar. Então, diante desses 1000 anos de atraso, no século XV, algumas pessoas fizeram surgir o renascimento cultural. Ora, não existia nada em termos de ciência, de filosofia, de arte, em termos atuais para se pesquisar. Então eles retornaram ao passado, retornaram aos filósofos, tempos de Sócrates, Platão, a antiga Grécia, porque lá estava o conhecimento. Depois daquilo, só a inércia. Então voltamos para os gregos e para os romanos. Romanos, notadamente no campo do direito, porque todo o nosso direito vem dos romanos. E a nossa filosofia vem dos gregos. Porque eles possuem uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos homens medievais que não conheciam nada. Começaram a surgir os mecenas, homens que comercializavam, muito ricos, mas que não tinham nenhuma cultura e sentiam falta do conhecimento, porque o espírito tem sede do conhecimento. Já se fizeram pesquisas científicas para provar que a maior alegria que o espírito sente é com o conhecimento, com a alegria do conhecimento. Então esses mecenas pagavam do seu próprio tesouro, convidavam artistas, poetas, cantores, pessoas que sabiam formar peças e interpretar,
e manipular peças teatrais, e isso foi fomentando a cultura, né? Na Idade Média, nós podemos dizer que o Deus era o centro de tudo, a igreja colocou Deus como centro de tudo. Então, se você escrevesse uma obra, como tentou escrever o Galileu, tinha que adaptar os seus conceitos científicos às ideias bíblicas. E se fosse lido ali algo que discordasse, então a igreja não permitia que você divulgasse a obra. Então Deus estava como centro de todo o conhecimento. E os homens resolveram tirar Deus desse centro e colocar o próprio homem, né? Isso que nós estamos vendo no texto. A razão, e essa palavra carregada de encrenca, nós vamos dizer que ela vai chegar até Kardec, porque o Kardec é fruto também desse movimento, né? A razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. Tudo que se opusesse à razão, os homens rejeitavam. O homem renascentista, do Renascimento do século XV, principalmente os cientistas, passaram a utilizar métodos experimentais, a pesar, a medir e aceitar como válido aquilo que a sua inteligência, a sua razão, a sua consciência admitissem como verdadeiros. E passaram a fazer observações da natureza. Razão, sei que os senhores sabem, mas estamos falando da razão, que é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições e de premissas. Então, os homens tinham um roteiro, um norte, um método científico de pesar, medir, fazer experiências e chegar a uma hipótese e, provando aquela hipótese, generalizá-la em regra ou lei. Surgiu então na França, porque os nossos instrutores do Comando Planetário Terra, os espíritos que dirigem a Terra, né, enviaram muitos dos seus colegas cientistas para promover esse movimento chamado de iluminismo, movimento das luzes. Começou na Itália com o Renascimento e passou para a França com o iluminismo. Iluminismo, que é a idade das luzes. Por isso Paris era chamada de idade da cidade de luz. O traço específico do iluminismo continuou sendo a razão. O espiritismo é o ápice do iluminismo. Certa vez, Chico Xavier, respondendo sobre Joana d'Arc, disse que a missão de Joana d'Arc, ao assumir o comando francês, foi evitar que a Inglaterra dominasse a França e se perdesse aquela linhagem genética que estava sendo preparado para receber esses grandes espíritos do iluminismo. O Voltaire, o Rousseau, D'Alembert, Diderot, né? Muitos desses vultos já estavam sendo preparados há séculos para que um corpo de uma genética mais fortalecida pudesse comportar a potência que esses espíritos têm em termos de vibração energética. A deusa passou a ser a razão, inclusive na Revolução Francesa. A razão humana deveria dominar acima de tudo e acima de todos, porque os homens estavam cansados de ser subjugados e dominados pela religião. Então, eles radicalizaram. Agora, tudo tem que ser concorde com a razão. E iniciaram a guerra a qualquer atividade e qualquer instituição, inclusive a igreja, que não fosse puramente racionais.
É uma guerra à fantasia, ao sentimento, à paixão e às desigualdades sociais. Também estavam muito cansados das injustiças sociais. E chegamos com essa razão até o senhor Allan Kardec, que estudava todos os vultos do iluminismo. E ele aproveitou a razão para dizer: não há fé inabalável, senão aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Porque Kardec também era um iluminista. A obra fundamental do iluminismo foi a enciclopédia. Olha como os homens saíram da escuridão, não podiam aprender nada, não podiam interpretar a Bíblia, não podia sequer ler a Bíblia, e agora estavam criando a enciclopédia, uma tentativa de colocar em volumes todo o conhecimento atual da humanidade. A enciclopédia francesa, 33 volumes, 130 colaboradores diretos, cientistas diretos, quase 72 mil artigos, foi editada pelo senhor d'Alembert e pelo Diderot, dois gênios que fizeram a enciclopédia. A partir daí o homem poderia pegar qualquer verbete, guerra, por exemplo, e lá estava descrito sinteticamente o que seria uma guerra. E a enciclopédia passou a ter um valor tão exaltado que a enciclopédia francesa oferecia um prêmio a quem encontrasse um erro na enciclopédia. Tão exato era o conhecimento contido nessa enciclopédia. As figuras que contribuíram, os mais notáveis, foi Voltaire. Voltaire está na revista Espírita, todos eles estão. Tem um texto, os dois Voltaire, ele dizendo, antes do conhecimento espírita e depois do conhecimento espírita. Montesquieu, quando Voltaire foi fazer um discurso para receber o grau 33 da maçonaria, ele disse: eu não acredito em Deus. Aí todo mundo ficou assustado, no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. E fez um discurso de 2 horas sobre Deus. A enciclopédia nos trouxe, e o movimento cultural francês, rumo à Revolução Francesa, nos trouxe a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma peça belíssima, da qual nós estamos muito distantes, ainda hoje, de vê-la concretizada. Isso é coisa de mundos superiores. Olha o que tem escrito lá: todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Nós atingimos esse ponto hoje? Não, uns são mais livres do que outros, e se julgam com mais direitos do que outros. A lei é a expressão da vontade geral, ou seja, uma lei tem que representar a todos. Todos têm e precisam ser ouvidos na elaboração daquela lei, porque ela vai valer para todos, até o pessoal de Brasília, que se julga acima dela. Então, nós não chegamos, não atingimos. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente através de mandatários para a sua formação. Então, todo cidadão tem que estar lá na formação da lei, porque senão os poderosos fazem as leis só para si. É o que acontece aqui. O cidadão faz uma lei para aumentar o seu próprio salário. Não é engraçado isso?
o cidadão fazia uma lei para aumentar o seu próprio salário, ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo o ladrão pobre, né, leva uma sova boa, depois vai para a cadeia, e o ladrão rico, está difícil. São 1000 recursos, 1000 furos na lei, porque quanto mais lei um país tem, mais corrupto ele é. Se não fosse tão corrupto, não precisaria de tanta lei. O problema não é de lei. Todos os cidadãos são iguais, igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja de suas virtudes e dos seus talentos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal devia ser concurso, e qualquer um poderia concorrer para ser ministro, e não ser apontado por indivíduos que vão se privilegiar de ter colocado alguém lá. Então, nós estamos a quilômetros, anos-luz do que foi escrito há quase 2 séculos. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, ninguém. Qualquer um de nós pode expressar a sua opinião, não pode ofender o outro com a sua opinião, mas ter a opinião ele tem direito, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida. O pensamento iluminista era um pensamento belíssimo, né? É o ideal. Os espíritos preparavam a França para receber o Consolador. Isso aí foi a efervescência para culminar com o movimento espírita, que é o ápice do iluminismo. E a liberdade continuava campeando pelo mundo. Nos Estados Unidos, a libertação das colônias americanas, porque os americanos já fugiram da Inglaterra por questões religiosas, mas a Inglaterra de lá queria mandar naquelas colônias que estavam tentando, né, se libertar. Então, os Estados Unidos conseguiram a sua libertação. No Brasil, a Inconfidência Mineira, o Tiradentes estava fazendo, inspirado também nessas ideias, tentando libertar o Brasil. E o Espiritismo. Pelo lado científico, né, tínhamos o Galileu, o Kepler, Giordano Bruno, Newton e outros. O senhor Giordano Bruno morreu queimado, porque ele disse que o universo é infinito e pode haver nesse universo mundos igual à Terra, um mundo igual à Terra. Então pegaram a língua dele, pregaram numa tábua e o colocaram no fogo e o queimaram. Era esse o tratamento dado aos cientistas, aos médios, aos filósofos, a quem quisesse, né, trazer ao mundo alguma ideia nova. O Newton foi claramente um espírito superior que veio para nos trazer a ideia da gravidade. Quando ele chegou aqui, não existia nada de matemática para ele provar que existia gravidade. Então ele teve que inventar todo um ramo da matemática, cálculo infinitesimal, integral, coisa que você só falta morrer para resolver um problema na faculdade. Ele inventou aquilo. E terminou aos 27 anos, você olha o que é, né, um espírito que vem para determinada função. Começaram então os contestadores. Nós vamos ver agora a história da poesia agora. O senhor Dante Alighieri, na Itália, era de uma família emergente, era um poeta, um escritor. Escreveu a comédia, mas quando ele estava na Itália, ele escreveu um folheto intitulado Da Monarquia, que criticava o Papa e criticava o rei, dizendo que os dois, no lugar de se unir para ajudar o povo, ficava brigando um com o outro pelo poder temporal.
Nenhum dos dois, claro, gostou da opinião do Dante. E o Papa mandou chamar. Quando o Papa mandava chamar, era para queimar. E ele disse: não vou. Fugiu. Mas o Papa mandou queimar a casa, né? Maltratar a família, e disse: no dia que pisar aqui, morre. Então ele fugiu para Ravenna. E lá começou a escrever a Comédia. E na Comédia ele contava que fazia visitas, né, ao purgatório, ao inferno e ao céu. E a igreja ficava com mais raiva, porque ele disse que ao visitar o inferno, ele viu lá gente da igreja no inferno. Aí é que isso perturbava mais a igreja, né? Mas ele escrevia com um realismo tão grande que o povo pensava que ele realmente fazia aquelas visitas durante o sono. Ele levou 20 anos para escrever, porque ele escrevia e divulgava, escrevia e divulgava. O livro, a Comédia, ainda hoje tem 80 edições na Itália, né? Todo ano sai edições novas. E o livro, tão belo que é, o editor colocou a Divina Comédia, porque era só comédia. Diz que aquilo é uma coisa tão divina e modificou para a Divina Comédia. Quando Dante ficou famoso, o Papa disse: eu perdoo, ele pode voltar. Você olha o que é, a pessoa tem que pedir perdão porque ofendeu, aí diz assim: eu perdoo, né? O Papa tinha que pedir perdão de joelho, e diz assim: eu perdoo, ele pode voltar. E ele não voltou. E quando morreu, o Papa fez uma capela enorme para botar os restos mortais dele, e o povo não entregou os ossos. Disse: não admitimos que um povo que não quis Dante enquanto vivo venha reclamá-lo depois de morto. Ele fica aqui, e ele ficou lá em Ravenna até hoje, né? E a razão de volta. O livro, a Comédia, né, personifica o homem Dante. Beatriz, que era o grande amor da vida dele, né, personificando a fé, e o Virgílio, que era o poeta que ele gostava mais, poeta romano, personificando a razão. Começou a bronca da razão lá. Então, na Revista Espírita de 1861, né, nós tivemos aí a Comédia. Sim, um dado importante: o Dante, quando desencarnou, o livro dele saiu só a metade. Saiu o inferno e o purgatório. A parte do céu, ele, como era muito cuidadoso, ficou escondida. Então, um dia ele apareceu para o filho dele, em sonho, e disse: vá na casa onde eu morei, na parede existe um nicho, coberto por uma peça de tapeçaria, você abra que lá está a terceira parte do meu livro, O Céu. Então, o filho Jacopo acordou e ainda viu o pai se diluindo na frente dele, e foi até a casa do advogado testamenteiro, contou o sonho, e o advogado disse: vamos lá. E chega lá, a peça de tapeçaria, abriu, nicho de madeira, puxou, estava a terceira parte do livro A Divina Comédia. Então Dante foi o primeiro a voltar, né, para dizer que estava vivo e para completar o seu livro. E mais, na Revista Espírita de 1861, nós temos o Dante dando uma comunicação na França, falando sobre o Coliseu, porque o espírito que o antecedeu exaltava muito Roma, cidade eterna, tudo, e ele não gostou. E ele disse: Roma, o que é Roma hoje? O que é o Coliseu hoje, se não restos? Porque a destinação era matar cristãos, né? Então tem a contestação dele na Revista Espírita, e ele voltou, e através dessa criança de 10 anos, Hector Bernardini, ele escreveu outra Divina Comédia, desta feita adaptando-a aos ensinamentos espíritas.
314 tercetos perfeitos, corrigindo as impressões, adaptando ao pensamento espírita. Goethe é o poeta alemão. A língua alemã deve o que é ao Goethe. E Goethe está na Revista Espírita, porque ele escreveu um livro que causou muitos suicídios na Europa, os sofrimentos do jovem Werther. Então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigido por São Luís, o evocaram para saber se ele era feliz ou se tinha algum sentimento depressivo sobre esses suicídios. E ele disse: não, antes de vir à Terra, eu estava em um mundo superior. Eu vim para cá ajudar a língua alemã. Mas eu tenho sim certa tristeza sobre isso. Mas quero dizer que eu não escrevi para que ninguém se matasse. Apenas escrevi uma obra. Porque a obra dele cita que esse jovem se apaixona pela namorada de um amigo e, para não trair o amigo, se mata. Mas descreve como era o jovem, como ele se vestia, como se alimentava, e de repente na Europa passaram a se vestir como jovem, a agir como jovem e a se matar como ele. E ele disse: Deus julga mais a intenção do que o fato. Eu não tive intenção de que ninguém se suicidasse. Voltaire diz: escrevi Henriette enquanto dormia e sonhava. Nessa ocasião, o poema escorria da minha mente para o papel. Uma força poderosa dirigia a minha mão e as páginas iam surgindo na minha frente. Olha a mediunidade desse potentado. E a Madame de Girardin, que tem textos no Evangelho que acabamos de ler, foi uma das primeiras a participar das mesas girantes. Ela era conhecida como a musa da França, conhecida pelas suas poesias, e na residência dela ela convidava a elite intelectual da França, estava lá, desde o Victor Hugo, Balzac, Lamartine, Alfred Musset, todos os poetas da França participavam dos saraus na casa dela. Olha aí o nome do Victor Hugo, Lamartine, compositor Franz Liszt, Rossini, Balzac, Delacroix, Berlioz, Alexandre, toda a nata intelectual da França participava dos saraus na casa dela. Acontece que ela era muito amiga do Victor Hugo, e ele foi expulso da França pelo Napoleão III. Passou 17 anos exilado na ilha de Jersey. E ela não se conformava com aquilo. Ela, já com um câncer no estômago, que morreu jovem, foi visitar Victor Hugo na ilha de Jersey. Antes comprou uma mesinha, que estava em moda as mesas girantes, que ela e o Victor Hugo se tornaram espíritas antes de Kardec, e foi até a residência do Victor Hugo. E disse: você sabia que as mesas estão falando agora na França? E à noite fizeram uma reunião. O filho do Victor Hugo era médium, o Carlos, e o primeiro espírito a se comunicar foi a filha do Victor Hugo, que morreu no Rio Sena, afogada aos 19 anos, Leopoldine. Ele ficou louco, porque ele reconheceu que era a filha dele, e ele desconhecia aquele movimento francês. E fizeram outras reuniões, enquanto a Madame de Girardin voltava. E ele escreve uma carta dizendo: quero te agradecer pelo que me ensinaste. Queria beijar
teus pés, tuas mãos, tuas asas, porque és um anjo que me ensinaste essas coisas. Passou a fazer reuniões espíritas em casa. E quem se comunicava nas reuniões de Victor Hugo? Galileu, Molière, Ésquilo, Shakespeare, Lord Byron, e um espírito chamado a Sombra do Sepulcro, que nunca quis revelar seu nome. 17 anos depois, Victor Hugo volta, porque disse que só pisava na França quando Napoleão III morresse. Ele morreu, ele volta. E o povo o aplaude como herói. E ele vai para casa, no outro dia o carteiro chega com a carta e diz: é para o senhor. E ele lê, tinha assim: para o maior poeta da França. Ele disse: não, eu não sou o maior poeta da França, o maior poeta da França é Lamartine. Lá se vai o carteiro para a casa do Lamartine, que aceita o título de maior poeta da França, mas quando abre, não é para ele, é para outro poeta, o Alfred de Musset, que era frívolo, bebia demais, mulherengo demais, e estavam dizendo isso sobre ele na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele estava presente, já desencarnado. Então ele se comunica e diz: eu não sou tão atrasado quanto vocês pensam. E nos dá uma lição, né, sobre, enquanto todo mundo estudava os efeitos do espírito sobre o médium, ele dá a lição de que o médium também influencia sobre os espíritos. Ele disse: quando um de vocês se nos recebe para comunicar, e é uma pessoa que pelo sofrimento já se burilou, que possui virtudes, isso nos altera o pensamento, e nós exprimimos aquilo que de melhor há em nós, e o contrário também é verdadeiro. Então existe todos esses testemunhos dos poetas, que nós temos pouco tempo, na Revista Espírita. A senhora Geraldine Combes escreve os escritos de Cleófas, pela psicografia, que foi eleito pela crítica mundial como ampliação do livro Atos dos Apóstolos, contido no Novo Testamento, com o adendo de que é melhor porque não sofreu as podas nas traduções que a Bíblia teve. Então vocês estão tendo uma noção de como os poetas invadiram tudo. No Brasil, Chico Xavier começou com a obra Parnaso da Além-Túmulo. A primeira edição tinha 60 poesias, 16 poetas. Agora a última edição, 56 poetas, 259 poesias. Poetas como Alta de Souza, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Antero de Quental, João de Deus e muitos outros. Alta de Souza morreu muito jovem, uma mulher marcada pelo sofrimento. Aos 3 anos, morreu a mãe. 5 anos, morreu o pai. A tragédia da família foi a tuberculose, levou toda a família. E aos 10 anos, morreu o irmão queimado. Então, ela tinha razão de ter uma poesia triste, né, de ser uma pessoa triste. E o noivo também morreu com tuberculose. Chico Xavier, perguntado qual foi a maior emoção na psicografia, ele disse: eu estava orando, certa feita, quando uma jovem se aproximou de mim, pediu papel e lápis e escreveu um poema. Durante toda a psicografia, ela chorava, e eu chorava, ele dizendo. Eu não sei se chorava pelos olhos dela ou ela chorava pelos meus olhos. O poema se intitulava Nossa Senhora da Amargura.
só escreveu um livro, chamado O Horto, prefaciado por Olavo Bilac. E Olavo Bilac dizia: até o meu nome é um verso alexandrino, tem 12 sílabas, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. É um verso de uma poesia, né? Aí está o soneto que o Chico psicografou. Nossa Senhora da Amargura, Mãe das Dores, Senhora da Amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingrata e dura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Chico Xavier, no início da mediunidade, que causava admiração a todos, né? E esse fato repercutiu, né, nacionalmente, né? E o Chico achava-se no enterro de um amigo. Aí é casos da vida do Chico que ele contava. Quando o jovem padre aproximou-se dele e indagou, no enterro, o padre querendo brigar, né, no enterro: Chico, andam dizendo que você recebe mensagens do outro mundo. É verdade. Sinto que alguém se aposta do meu braço para escrever as mensagens. Pois se acautele, o espírito das trevas tem muita astúcia para seduzir para o mal. Mas os espíritos que se comunicam através de mim só ensinam o bem, são bonzinhos, não é? Vejamos então, estamos no cemitério, acompanhando um amigo morto. Será que há por aí algum espírito desejando escrever? Desafiou o padre, puxando o papel em branco do bolso. Chico, sem hesitar, apanhou o papel, concentrou-se, e minutos depois escreveu um soneto intitulado Adeus. Desta feita, a poesia, né, a poetisa assinara Alta de Souza. Eis o poema. O sino planja em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras, adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas, adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Isso no cemitério, né? Porque todos estavam assistindo ao sepultamento. E a definição mais bela sobre reencarnação nos foi dada por Castro Alves. Não existe outra. Aliás, quando quisermos boas definições, devemos procurar os poetas. Olha o que o Castro Alves escreveu pelas mãos do Chico, no poema Marchemos. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Estava falando da reencarnação, poeta Castro Alves, que também morreu com tuberculose aos 24 anos, a semelhança, né, da poetisa que falamos. E depois escreveu: bendito é aquele que semeia livros à mão cheia, e manda o povo pensar,
o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O senhor Augusto dos Anjos, que tem uma poesia rebuscada, nasceu na Paraíba, Engenho do Pau d'Arco. Quando o Chico saía um pouquinho para esticar as pernas na fazenda onde trabalhava, o Augusto dos Anjos ia do lado conversando com ele. Mas como tinha termos muito rebuscados da biologia, da física, o Chico não entendia. Ele dizia: com você só escrevendo, sente, vai escrever. E escreveu um poema belíssimo, que eu utilizei para escrever o Perispírito e suas modelações, que é a história do princípio inteligente, passando por todas as espécies inferiores até chegar à fase hominal. Ele fez essa síntese maravilhosa, e é difícil fazer, a coisa mais difícil que se tem é fazer síntese. Eu que sou professor, eu sei, porque eu digo, resuma, matou, não resume. Ele fala. O próprio Blaise Pascal, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que escreveu o texto belíssimo, A Verdadeira Propriedade, ele escreveu uma carta para um amigo dele, dizendo: escrevo-te uma carta longa, porque não tenho tempo de fazer uma síntese. Ou seja, para ele era melhor escrever 10 páginas do que sintetizar aquele assunto, porque é difícil. Mas olha que síntese linda. De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. E eu coloquei aí que ele disse em 6 versos, o que eu disse em mais de 400 páginas em o Perispírito e suas modelações, né? O mesmo Augusto dos Anjos escreveu uma poesia muito conhecida, mas que certamente não foi da psicografia, porque o senhor Emmanuel não permitiria que ele escrevesse. O Emmanuel era o censor do Chico. Qualquer espírito para escrever pelo Chico tinha que passar pelo Emmanuel. Como para escrever pelo Divaldo, tem que passar pela Joana. Como para se comunicar lá na Sociedade Parisiense, tinha que passar pelo São Luís. Então, existem os censores, a censura. Então, o poeta Augusto dos Anjos escreveu, é conhecido, versos íntimos. Ele estava muito chateado, olhando para o espelho, né, aquela chateação dele, escreveu: vês, ninguém assistiu ao enterro da tua última quimera, somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, ó homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, o Emmanuel certamente censuraria. Coloquei aí o retrato de Maria, porque para mim é um poema falar de Maria. Esse retrato foi ditado por Emmanuel em 20 sessões, dizendo como era o rosto de Maria para o pintor, através do Chico Xavier. Emmanuel ia dizendo. E o pintor retratou, segundo a tradução de Emmanuel, como é o rosto de Maria quando ela desce para ajudar os suicidas, para ajudar, né, os mais sofredores. Então, para nós também, essa senhora é um poema de muita luz. Bem, aqui com cuidado na luz azul, que me disseram que acendendo uma luz azul ali, eu tenho que... Quando eu me tornei doutrinador com 17 anos, eu fui para
para ver se era médium. Nunca ouvi nada, nunca vi nada, não tem mediunidade nenhuma, né? Mas o doutrinador faleceu com câncer no fígado, e o dirigente espiritual disse: você vai ser o doutrinador. E eu disse: não, eu sou muito novo. Esse novo é o corpo, o espírito é velho, né? Aí, nessa reunião mediúnica, eu disse: depois de uns anos, eu vou evocar o poeta Manuel Bandeira, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Bandeira desde a infância, que meu pai tinha uma mercearia e me levava para ajudá-lo. E um dia, eu devia ter uns 5 para 6 anos, e estava observando assim um capinzal muito grande, ainda existia nesse tempo, e um homem parou com um carro, a gente chamava Cadillac, rabo de peixe, e pediu um café para o meu pai. E ficaram conversando os dois, e estavam falando sobre armas. E eu fiquei curioso, fui me aproximando, e o homem disse: o senhor sabe, seu Luiz, qual é a arma mais perigosa do mundo? E meu pai disse: deve ser aquela que os americanos jogaram lá no japonês. Aí o homem disse: não. Aí puxou uma caneta do bolso e disse: é essa aqui. Eu não entendi, né? Logicamente, criança, eu não entendi por que uma caneta daquele tamanho podia ser a arma mais perigosa do mundo, né? E deixou sobre a mesa um livro chamado Seleções. Acho que ainda existe esse livro hoje, Seleções. Quando eu fui pegar, meu pai pegou primeiro, para ver se tinha imoralidade, que meu pai assim, só deixava ler se não tivesse imoralidade. Não tinha, graças a Deus não tinha. Eu abri, tinha um homem de óculos redondo, com uma caneta Parker na mão, um vidro de tinta Parker do lado, escrevendo uma poesia chamada Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Aí eu me apaixonei por aquela poesia e quis fazer minhas próprias poesias, né? E quando cheguei na reunião, depois de alguns anos, disse: nós vamos, dirigindo já o grupo de estudos, nós vamos evocar o poeta Manuel Bandeira. E todo mundo ficou assim. Eu disse: não, Kardec evocava todo mundo. Nós não gostamos do Kardec, vamos evocar aqui também. Estudamos a vida do poeta. No dia marcado, domingo de manhã, ele veio, conversou 1h30 comigo. Eu era o doutrinador. Porque o Bandeira era um poeta também muito sofrido. Ele pegou tuberculose aos 18 anos, quando ia fazer arquitetura. Era um menino, praticamente. Teve que parar, entrou em depressão, não existia medicamentos naquela época. O aconselhamento médico era se alimentar bem e um clima frio. A tuberculose dele foi tão forte que mesmo com a descoberta da penicilina não fez nenhum efeito nele. Ele perguntou: quantos anos eu tenho? O doutor disse: talvez 5 ou 6. Viveu até 82 anos, foi professor de literatura. Então, ele era um homem triste. A poesia dele, né, dizia assim: beijo pouco, falo pouco, beijo menos ainda. Por quê? Porque a tuberculose, refletindo, né, a tuberculose, porque poderia passar o bacilo. Então, ele era um homem triste. E quando ele já ia embora, eu disse: professor, o senhor me permite mudar uma poesia sua? Aí eu já levava no bolso, né? A poesia original dele era Andorinha, tá? A poesia dele era Andorinha, Andorinha. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, Andorinha, minha cantiga é mais triste, passei a vida à toa, à toa. Era ainda a sensação, né, de ter sido depressivo, de não ter feito. Aí eu mudei, está aqui o que eu mudei as palavras em vermelho. Eu disse: vai ficar assim:
A andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais feliz, passei a vida na boa, na boa. Dei um tom de malandragem na poesia dele. Aí ele sorriu e disse: está permitida a mudança, né? Depois de alguns anos, eu tenho uma filha que é advogada, e eu soube, ela era ainda adolescente, que ela tinha lúpus. Lúpus é uma doença autoimune que o corpo agride a si próprio. Aí eu me chateei, fiquei assim, no quarto, sem querer conversa, uns instantes, e vi que a minha mulher ia passando para o jardim, e de repente se voltou para mim no quarto, assim, passos bem firmes. Manuel Bandeira pegou mesmo, quando ela ia para o jardim, o Manuel Bandeira pegou, que é médio, né? Incorporou e veio em minha direção, e disse: meu amigo, sei que você está com problemas, sei que não posso fazer nada para afastá-los, a não ser dizer que estou aqui com a minha amizade e o afeto que sentimos um pelo outro. Queria dizer-lhe que Deus não lhe faria sofrer à toa, e que você, com a ajuda dele, vai ficar na boa, na boa. Entendeu? Ele veio retribuir o tom de malandragem que eu dei para ele, né? E esse é o maior de todos os poemas. Jesus era também um poeta, né? Jesus sabia se colocar ao nível da plateia como ninguém. Para os pescadores, ele dizia: o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Os pescadores sabiam o que era uma rede. Para os agricultores, ele dizia: saiu o semeador a semear sua semente, e começava aquelas histórias que todos entendiam. Depois, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o Sermão do Monte são os dois poemas mais lindos que, pelo menos, eu conheço, né? Olha o que Jesus subiu ao monte e disse a um povo que nunca, nem sequer sonhava com essas coisas, porque eram escravos dos romanos, né? Roma invadiu a Galiléia e dominou tudo. Então Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gandhi, quando se reportou ao Sermão do Monte, disse: se tudo que é religião se perder, sobrar só o Sermão do Monte, nada se perdeu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês podem notar que Jesus falou da justiça 2 vezes. Todas as outras coisas ele citou uma vez, mas a justiça ele citou 2 vezes, como a querer dizer, né, que a justiça tem que ser implantada para que haja paz. A justiça é a precursora da paz.
Sem justiça, sempre vai haver alguém, né, reclamando os seus direitos e, consequentemente, a paz não será instalada. Quis dizer Jesus que a justiça era a virtude por excelência do próprio Deus, a justiça e a misericórdia. Cicatrizes. Por sobre a pele que o espinho corta, surge um bordado de sutil costura, pois da matéria de aparência morta é que Deus faz o pano da fissura. E ali onde o espinho fez um traço, Deus sinaliza um ponto de vitória, e revestindo-o de um flexível aço, imprime à vida seu destino, a glória. E mesmo dobrado a pele molambenta, pelos maus tratos dessa vida infinda, aquele traço não se arrebenta. E após 1000 vidas a domar o inferno, cheia de pontos, adornada e linda, conquista a alma o seu amor eterno. A cicatriz significa que é uma vitória, houve uma sutura, aquele corte que estava ali, Deus faz um bordado tão resistente que a pele pode cortar em outro lugar, ali não corta mais. E quem tem cicatrizes são atestados de luta, de superação, de ferimento, né, que foi sanado pela força de vontade, né, pelo trabalho, sobretudo, porque Emmanuel diz que o lugar mais fácil de sermos encontrados pelos bons espíritos é no trabalho. Então vamos trabalhar, porque é isso que os bons espíritos esperam de nós. E aproveito para deixar aqui a minha ameaça de que eu posso voltar, hein? É isso aí.